Sua Santidade Profeta Simão Gonçalves Tocco, reverendíssimas bispos auxiliares e honorífico, estimados reverendos e pastores, caros colegas jornalistas, sejam todos bem-vindos a esta conferência de imprensa que vai abordar o 17 de abril, a data da teofania aos toquistas. Foi há 87 anos que Deus desceu em África, em Angola, e conversou com Sua Santidade Profeta Simão Gonçalves Tocco, em Catete, atual município de Colibengo, província de Luanda. Para este ano, a Igreja prepara o retornar da peregrinação anual ao Santuário de Catete, que vai de 15 a 17 de abril. Entretanto, para esta conferência de imprensa, amado Pai, estão nesta altura os seguintes órgãos: Televisão Pública de Angola, TV Zimbo, Rádio Nacional de Angola, Agência de Notícias Angope, temos também a agência France Press, a Rádio Toquista, a Tocovisão e o jornal O País. Portanto, órgãos públicos e privados foram convidados para esta conferência de imprensa que, tal como já nos referimos, vai se debruçar relativamente aos 87 anos da teofania aos toquistas. Sem mais delongas, vamos, no entanto, ceder o tempo a Vossa Santidade para a introdução à conferência de imprensa. Amado Pai, por favor. Amém? Amém. Igreja, paz. Amém. Bom dia. Bom dia. Quero agradecer e em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, por termos conseguido chegar a este dia que foi programado como dia da conferência de imprensa. Irá, anunciar toda a gama de atividades referentes à comemoração da teofania, que vai completar agora 87 anos desde aquele importante acontecimento. Por isso, queria agradecer a presença, inicialmente, dos membros dos 24 anciãos, agradecer a presença da imprensa, que de facto são eles as pessoas indicadas que vão poder levar daqui para fora e mais distante ainda aquilo que é a nossa programação, os objetivos que nos levam de facto a peregrinar a Catete, para que o mundo ainda dormente possa acordar e conhecer os feitos de Deus que tem realizado em África. Por isso, quero iniciar com uma leitura bíblica. Serão duas, que eu vou extrair no Evangelho de São Mateus, isto é, de Jesus Cristo, escrito pelo seu apóstolo São Mateus, capítulo 10, versículo 27, onde vamos buscar alguns elementos importantes para sublinharmos a importância desta conferência de imprensa. Diz: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Este texto que nos leva a estarmos aqui e convocarmos esta conferência de imprensa. E o texto que vai orientar a nossa peregrinação está em Salmos de David, 122, o versículo 1 até o último, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor.
pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de David. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Os dois textos que nós aqui já fizemos leitura conduzem-nos para a compreensão daquilo que é a importância e a profundidade da nossa peregrinação que vamos realizar em Catete. Passaram agora 87 anos, daqui a pouco. Mas é um acontecimento que tem estado até aqui incubado, menos conhecido, menos divulgado, como também existem outros, como já o fiz na grande entrevista na TPA, sobre o desconhecimento de quem Simão Gonçalves Tocco. Também este é outro elemento importante que é desconhecido até agora. Mas Jesus disse que o que eu vos ensino no culto, em casa, vocês devem fazer tudo para proclamá-lo fora, pregar isso em todos os cantos, para que as pessoas possam conhecer. Se não fazerem, tornam então culpados, sobretudo do sangue daqueles que não se converteram. Por isso há necessidade da igreja fazer este exercício, enquanto Deus tem nos dado estes meios ao serviço de Deus também, para poderem publicar, levar mais distante estes eventos e acontecimentos inesquecíveis. Devemos aproveitar o tempo para podermos fazê-lo. Por isso, nós iremos a Catete para podermos mais uma vez reinaugurar esta romaria, esta peregrinação já habitual, que seria agora a 22ª edição, que, feliz ou infelizmente, 2 foram interrompidas por causa do coronavírus, que terá, de facto, atacado o mundo e que silenciou todas as atividades, não somente esta, mas também todas as outras, até mesmo a economia do mundo. Mas, sendo Deus misericordioso e achou bem abrandar este evento, a igreja não pode continuar parada enquanto o mundo clama pela paz, enquanto o mundo é abatido por vários eventos e, sobretudo, guerras, pestes, fome, desentendimento, desestruturação familiar e outros acontecimentos horrendos. A igreja que recebeu a responsabilidade de orar, de fazê-lo no tempo e fora do tempo. Por isso, desta vez, graças a Deus, estamos nos preparando para caminharmos para Catete, onde Deus Pai, pela sua misericórdia infinita, Deus que não se esquece da sua criação, seja onde ela estiver, ainda que esquecida por muitos que se podem colocar no lugar de Deus até porque são bons ou melhores, mas Deus não esquece da sua criação, ainda que seja ínfima. Por isso veio, como fez lá naquela sarça em Midian, desceu para comissionar Moisés para ir ao Egito e falar com o faraó para libertar os filhos de Israel que estavam sob servidão. Deus continua a trabalhar nos nossos tempos para que Ele próprio, em pessoa, viesse aqui nos confins do mundo, de acordo às palavras de Jesus Cristo, insertas em São João, capítulo 10, versículo 16, onde diz: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Me convém a mim ir ao encontro delas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho. Deus não pode
mentir, nem deixar de cumprir a sua promessa. Por isso, 87 anos atrás, desceu aqui nos confins da terra para poder, tal como fez a Moisés, embora Moisés terá mandado para ir, eu estarei contigo, mas desta feita e neste momento, em África, Deus não ficou mais. Ele disse, hei de pôr algo em ti, Simão, que nem tu, nem o mundo saberá. O que demonstra que Deus, como Espírito, estava imediatamente a incorporar-se no seu servo e filho, Simão Gonçalves Estocco, para nele cumprir uma missão dupla, isto é, de libertar o homem das garras satânicas por causa das trevas do pecado, mas também libertar o homem das trevas da colonização, que assombrava o continente e o nosso país em particular. E assim aconteceu. Por isso, nós que temos esta oportunidade e, sobretudo, comissionados pela missão, temos a responsabilidade de anunciar estes factos aos homens, de comunicar às gerações presentes e futuras, como disse um dia David, ainda que um dia as nossas forças e a nossa velhice começar a tentar enfraquecer o nosso organismo, o nosso corpo, disse David e repito eu, dá-nos força e capacidade para podermos, de facto, anunciar estes factos à geração presente e à geração vindoura, para que conheçam, de facto, a sua grandeza. Por isso, estamos hoje para dizer que temos as seguintes atividades que foram agendadas nesta peregrinação ou nessas festividades. Primeiro, já passou uma mesa redonda, que aconteceu no dia 5 deste mês, e também foi realizada uma comemoração do Dia da Cultura Tocuista, dia 5 de abril, e também hoje está a acontecer a conferência de imprensa, onde estamos, de facto, a falar a razão da nossa ida, e depois, dia 15, teremos a romaria para o Santuário de Catete, que terá início esta partida às 15 horas e a partir das 18h30, 15, 18h30, vamos começar com atividades, digamos assim, culturais, cânticos e outros, mas, sobretudo, teremos a abertura da feira, que vai ter, digamos assim, lugar no Centro Cultural Dr. Antônio Agostinho Neto, que a cultura iria realizar, que serão os executores, e depois teremos uma tarde de louvores no santuário, já no lugar santo, também dirigida pela Secretaria Central da Cultura. Depois, 19 às 22 horas, teremos culto noturno. Este culto também vai abarcar a nossa caminhada com as nossas lanternas à luz, que Jesus Cristo disse, o povo que estava sentado e viu. Pois, então, tendo em conta as trevas que cobriram o mundo durante 2 anos, que cobriam também o continente, nós vamos fazer, como temos feito nos outros momentos, esta marcha, giraremos as ruas de Catete com as nossas lanternas, com a nossa luz na mão, para manifestarmos a nossa gratidão da presença daquela luz, daquele clarão que apareceu naquele dia 17, e no meio do clarão apareceu Deus em pessoa, como está também escrito em Gênesis, capítulo 32, versículo 26 até em diante, onde veremos Jacó lutando com o homem, pensando que era homem, afinal era Deus. E da mesma maneira que Deus desceu em Catete em pessoa, para poder falar com pessoa, no meio da luz,
Deus aparece com pessoa para falar com pessoa, o que demonstra que Deus é um ser, é uma pessoa. Ele criou as pessoas, sua imagem e semelhança, e Ele o é. E Ele, quando quer aparecer as pessoas de forma mais íntima, Ele não vem como fogo, mas vem como luz, e Ele aparece como pessoa, para conversar com pessoa, com pessoa. É assim que aconteceu. Por isso, estaremos andando pelas ruas com a nossa luz, nossas lanternas, como tem sido, para podermos manifestar essa nossa gratidão, mas também aclarar ao mundo de que a luz é a melhor coisa, é que devemos abraçar e não as trevas. E depois disto, no dia seguinte, dia 16, vai continuar a feira, no mesmo lugar, e às 9h30, 16h30, teremos o colóquio. Isto é uma atividade formativa que terá incidência nos pastores e todos que são ministros de culto, para poderem, de facto, refrescar também as suas capacidades, as suas memórias naquilo que é a atividade que realizam. E às 16h45 até 17h45, teremos o lançamento de um livro escrito por alguns escritores, onde eles falam do bispo Afonso Nunes como líder usado por Deus. A igreja aceitou e eles farão esse lançamento. Das 15 às 18 horas, teremos tarde de louvores no Santuário de Catete. Depois direi alguma coisa sobre este tipo de louvores. 19 horas a 22 horas, culto noturno. Como sabemos, aquele culto de alta pressão, onde nós pregamos a palavra de Deus, mas também cantamos, louvamos, e desta vez será muito mais para intercessões, por causa das nuvens negras que vão cobrindo o mundo. Então será um momento de orações, louvores, mas também e sobretudo intercessões a favor do mundo, conforme ouvimos em Salmos 122, dizendo: por causa dos meus irmãos, eu digo, haja paz. Não podemos ser egoístas. Quando eu estou bem, os outros gritam, nós nos sentimos felizes. E amanhã, quando chegar a nossa vez. Por isso também, esta noite será dedicada às orações, intercessões a favor do mundo, que está, de facto, numa situação difícil, em que parece que não, e se alguém está distraído tem de acordar, é que a guerra que está em marcha pode se estender em todo o planeta. E é preciso que aqueles que têm olhos de ver acordem para suplicar e pedir os favores de Deus. Então, esta noite, de 16 para 17, terá, de facto, este grande esplendor. Para além de orarmos, digo, e cantarmos, e quembo, que não faltará, que também vou daqui a pouco especificar, mas vamos, sobretudo, interceder mais, para que o nosso Deus, que ouve as nossas orações, possa ter misericórdia da criação, e que somente sua vontade seja feita, e não dos homens. Se for a dele, que aconteça, mas se for simplesmente a ira e a ambição dos homens, que possa, de facto, afastar e terminar com esta guerra por causa dos inocentes que morrem. E depois, dia seguinte, 17, que será o cúmulo da nossa atividade, teremos o culto de ação de graças a Deus por causa deste grande evento, deste acontecimento enigmático, onde o programa será daqui a pouco conhecido, conforme tem sido antes, se calhar com uma ou outra alteração, mas o programa será o mesmo. Teremos convidados eclesiásticos ou religiosos, políticos e governamentais, tendo em conta que nós, igrejas, vivemos no mundo e este mundo foi também dado nas mãos dos homens que foram outorgados a autoridade de reger os outros que chamamos governantes. Então também convites estão já em marcha para que todos nós
possamos juntos louvar, pedir, mas, sobretudo, interceder para que Deus tenha misericórdia do seu povo. Nós temos que buscar essa cultura. Há muita teologia que diz de que não, as coisas, aquelas práticas religiosas, judaicas, todas ficaram para trás porque Jesus Cristo veio e tudo acabou. Jesus encontrou jejum e ele também jejuava, não abandonou. Então é preciso termos cuidado quando queremos imitar certas coisas e algumas interpretações teológicas liberais. Nós que temos a responsabilidade de guardarmos o sacerdócio, devemos nos manter fiéis e firmes na Bíblia, de Gênesis até ao Apocalipse. Por isso estaremos lá para podermos, de facto, realizar todos os rituais necessários e que a Igreja tem consagrado nos seus manuais para que possamos, então, cumprir com o propósito do nosso Deus. O dia será tão grande, são 3 dias, 2 noites e 3 dias, conforme também Jesus ficou 2 noites e 3 dias no coração da terra, assim também ficou Jonas 2 noites e 3 dias na barriga ou no ventre do peixe. Também estaremos em Catete 2 noites e 3 dias para suplicarmos, para orarmos intensivamente. Por isso, a comunicação que eu faço a todos que vão peregrinar, sei que muita gente já está preparada por causa dessa saudade, como disse o salmista no 122. Então, eu espero que, de facto, haja ordem, o cumprimento das medidas que a Igreja e as autoridades vão emanar para que a nossa caminhada seja de paz, uma estadia de paz e também nosso regresso de paz. Isto é, os que saírem das províncias, que não são poucos, deverão vir com muita organização. Os representantes das províncias eclesiásticas têm a responsabilidade de organizar bem todo o povo da sua província, que vai se deslocar ao município de Colibengo, Catete, no santuário, de forma que todos possam andar ordeiramente, sem corridas. Para tanto, é preciso que partam cedo, não partir tarde, para depois começar a correr. Não. Nós queremos que a atividade, desta vez, corra segundo aquilo que é a vontade de Deus, como tem sido nas vezes passadas, sem qualquer distúrbios ou preocupações que possam manchar a nossa atividade, isto é, a nossa peregrinação. Os que vierem de fora do país também terão que se alinhar naquilo que é a orientação da Igreja, da comissão que está a preparar esta grande atividade, no sentido de que ninguém conduza o carro fora das normas que o trânsito, de facto, já deliberou. Significa dizer, não fazer ultrapassagens desnecessárias, mas caminharmos todos juntos até ao santuário de Catete. E também aos membros e o povo em geral, também irão pessoas que não são tocuistas e outras igrejas, é preciso que também todos nós cumpramos com as orientações da Igreja. Irmos, sobretudo, santos. Quando o povo de Israel foi chamado para ir ao monte, teve de respeitar algumas normas. Você não vai ao monte, não vai no lugar santo para ir lá namorar, para encontrar o namorado, a namorada. Não. Você vai para o lugar santo para adorar, para louvar, para interceder, para buscar. Então é preciso que você saia da sua casa também santificado, com consciência limpa. Meninas, meninos, mas também mais velhos, até mais velhos que são velhos, mas também são crianças nos seus atos. A recomendação é: nós todos vamos a Catete, ninguém vai lá para fazer outro negócio. O negócio que nos leva é negócio de Deus, e esse negócio que vamos fazer para que Deus esteja satisfeito conosco, nos receba bem e possa também nos despedir bem. Sei que muita gente poderá estar lá também para vender. Bem, já tem vendido comida e outras coisas. Isso será já responsabilidade da administração municipal, que sabe organizar como vão poder fazer as vendas ou não.
Da nossa parte, como igreja, compete-nos apenas direcionar bem o povo, cada um tem de levar a sua máscara, ainda temos essa orientação, certamente que falta pouco tempo, já não teremos mais máscara nos rostos, mas aí vamos muita gente, então é preciso que cada um tenha uma máscara ao lado do outro, que ninguém fique sem máscara durante o momento da nossa peregrinação. Se amanhã surgir uma ordem que diz que não use mais, muito bem. Enquanto não surgir, iremos todos de máscara. Quem sabe se ao sairmos de lá viremos já sem máscara até nas nossas casas. Mas agora vamos com máscaras, cada um com a sua máscara, o álcool em gel. Certamente que haverá o nosso protocolo, mas também quem tiver um frasco pode levar para poder usar, e quem não tiver, a igreja irá também preparar o protocolo para estar a passar de tempo em tempo, no sentido de cumprirmos com estas medidas de biossegurança que nos foram impostas por esta maldita doença, e ainda bem que está a terminar. Por isso, meus caros jornalistas e todos participantes, em breve, isto é que nos levou a convidar a imprensa para dizer que estamos agora a nos preparar. A nação que ora tem muitas probabilidades de ser vencedor em qualquer tipo de evento nocivo que vier. Uma nação entregue à sua sorte é também como um cabrito sem dono. Por isso, nós convidamos a nação angolana a partirmos para Catete. Não importa a sua crença, não importa o que você é, mas o que importa é que você saber que Deus é Criador e Ele nos visitou. E é preciso que essas coisas sejam conhecidas, não somente dizermos, não, a Bíblia diz, não. Deus não está confinado à Bíblia, não terminou na Bíblia, Ele continua a trabalhar até hoje. Esse pensamento dos judeus, por isso queriam, procuraram sempre matar Jesus Cristo quando disse que o meu Pai trabalha até hoje, também existe aqui mesmo, ainda no cristianismo, há muito cristão que pensa que Deus terminou na Bíblia, já não faz mais nada. Não, está enganado. Até agora, Deus trabalha. E Ele veio até nós. Reconheçamos isso, para que Ele também nos possa ser, de facto, benevolente. Sua Santidade diz que a guerra que está em marcha pode se estender para todo o planeta. A minha questão é, a essa altura, qual é a mensagem ou conselho para as nossas autoridades governamentais face a esta nuvem negra? A segunda, Sua Santidade falou sobre a particularidades que haverá nos louvores e num quembo nesta atividade de Catete, bem como nas atividades culturais que lá serão realizadas. Que particularidades serão essas? O que é que se vai registrar nestes louvores e também num quembo a ser tocado em Catete? Amém. Senhor Bispo, ao longo do culto, será que estarão direcionados às orações, repartidas as orações nos mais variados setores? Mais uma vez quero agradecer as perguntas feitas pelos nossos caríssimos jornalistas, embora poucas, mas queremos agradecer. A TV Zimbo pergunta mais ou menos qual é a estimativa, quantos fiéis. Sabem que há momentos em que a Catete recebe milhares e milhares, vós próprios já têm dito algumas vezes que hoje temos aqui cerca de 1 milhão de fiéis, 2 milhões de fiéis, vós mesmos jornalistas têm feito este anúncio. E desta vez não fugirá a regra, serão milhões, milhares, tendo em conta os 2 anos em que os fiéis não participaram desta grande comemoração, deste grande evento espiritual. Certamente que haverá milhares, se não milhões de fiéis que vão para Catete, porque todas as províncias do país sairão membros fiéis e não só, que vão para Catete, no sentido de todos nós juntos podermos adorar, como tenho dito, que quando estamos todos juntos para podermos adorar o nosso Deus, então temos mais força e todos crescemos juntos, todos fizemos uma, como se diz, corrente de força para podermos então quebrar qualquer maldição. Por isso que o número será incalculável, vós estareis lá. Por isso estamos a pedir às autoridades de Catete para que cumpram aquilo que o governador Gino Carneiro tinha anunciado, de alargar-nos o espaço,
aquilo que também o atual governador de Kwanza Norte, na altura ainda administrador, depois governador de Luanda, também havia dito que deveriam, de facto, a administração alargar aquele lugar até nas casas onde os espalhos habitavam. Só que a administração atual está a querer criar dificuldade naquilo que já foi orientado. Nós sabemos que o rei somente deve virar na cama, não pode virar na sua palavra. O que o rei diz, diz, e acabou. Mas, infelizmente, algumas autoridades atuais não cumprem com este grande ditado dos nossos antepassados, por isso falham na sua governação. Mas agora que vamos lá, certamente, a administração terá que saber que o governo provincial terá já dado ordem e ele deve somente cumprir para que a igreja possa alargar mais o seu espaço, no sentido de que Catete também se transforme num lugar onde o turismo religioso é visível. Isso também será muito bom para o próprio município, que às vezes é esquecido. Neto nasceu ali, mas às vezes ninguém conhece o ano inteiro, ninguém sabe onde fica Catete. E quando Deus fez algo que vai de encontro com aquilo que também historicamente é importante para o país, então é preciso que as autoridades, as pessoas que estão envolvidas nesse processo, todos colaborem para o bem, não só da igreja, mas também da própria sociedade e de todos, porque durante os 3 dias a economia naquela área vai funcionar, muito dinheiro vai ficar lá. A comida será feita, cacu será vendido, batata e outras coisas. Significa dizer que a população, durante 3 dias, vai ganhar dinheiro. Para além de irmos adorar a Deus, mas também as pessoas ficam, digamos assim, economicamente alegres. Então é preciso que também pessoas que governam tenham esse tipo de mentalidade abrangente, saber, de facto, imaginar quando quer impedir algo, saber quais são as consequências que eu estou a querer criar naquilo que estou a querer impedir. Haverá, de facto, um número incalculável. Muita gente que não é toquista estará lá e toquistas digo, estarão lá, são milhares, se não milhões, que vão assistir nesse dia para manifestarmos primeiro a nossa gratidão a Deus também, que nos protegeu durante esse tempo de Covid-19, cuidou da África, cuidou do nosso país, Angola, que muitos pensavam que os africanos iriam morrer como se fossem moscas ou porcos, mas infelizmente para eles, tudo falhou. Todas as provisões humanas falharam, os africanos estão aqui, os angolanos estão aqui, os que foram, que Deus queria que fossem, têm ido também a outras doenças, mas a maioria ficaram para darem glória a Deus. Por isso, vamos lá também para agradecer, mostrar a nossa gratidão a Deus para além de outras coisas. O TPA pergunta se as orações ou as intercessões serão abrangentes. Sim, para além do mundo, não podemos, quando falamos do mundo, também estamos a incluir o nosso próprio país, que também está dentro deste mundo. E sendo Angola o nosso país, onde a igreja é oriunda, onde tem a sua sede implantada, não pode aceitar que Angola tenha dificuldades ou viva momentos turbulentos e elas ficarem impávidas. Por isso, vamos também interceder para que as eleições corram bem, antes, durante e depois das eleições haja harmonia entre os angolanos. Vamos interceder para que os discursos dos políticos sejam aqueles que somente proclamam que vão fazer se puderem ganhar, mas não aqueles que insultam no sentido de provocar conflitos uns aos outros. Vamos interceder para que aqueles tumultos que já começaram ou que já assistimos em algumas áreas ou territórios do país não venham acontecer mais, mas que os angolanos se sintam irmãos, embora de partidos diferentes, simplesmente como contendores políticos e nunca como inimigos. Então pensamos que esta parte não ficará, será de facto também um momento importante que será dispensado para orarmos, intercedermos sobre as eleições que se aproximam, para que a campanha e a própria eleição corra segundo os padrões que o mundo democrático estabeleceu. A mensagem nossa como homens de Deus é sempre de diálogo, em que as pessoas buscam sempre o caminho de conversa, de dialogar, sempre que existem problemas grandes ou pequenos, o diálogo é o melhor caminho. Por isso, se o mundo hoje parece que muitos estão no sono, não há alguém que está com a água fria ou com bombeiro para lançar a água nesta
fogueira, todos estão com fósforo e gasolina. Nós, a igreja, nós que estamos ainda distante, devemos orar para que no meio deles apareçam mais bombeiros para poder apagar este incêndio que pode alastrar-se para todo mundo. Isso é possível se nós orarmos com muita fé. O coração humano foi feito por Deus. Então significa dizer que Deus é competente para manipular o coração do homem no sentido de que faça coisas boas, como também é competente para manipular o coração do homem e que faça coisas ruins. Então significa dizer que a guerra entre Ucrânia e Rússia já está, digamos assim, a ser sentida não somente lá, mas também em outras partes do mundo. As coisas subiram. Se Angola ainda não sentiu, poderá sentir depois. Espero que até lá termine para que não voltemos a sentir o que sentimos já atrás. Mas a Europa, a América e o resto do mundo já estão a sentir as consequências daquela guerra. Significa dizer que onde lutam dois elefantes, o capim é que sofre. Por isso, nós temos que interceder também e lançarmos a mensagem de que a guerra não é a melhor via de resolver problemas. O melhor caminho de tratar os assuntos diferentes é sempre conversar. Ainda que a conversa seja difícil, mas é melhor assim do que armas. Ninguém diz que vão matar os outros sem que também você tenha baixas, como está a acontecer. A Rússia também está a ter muitas baixas. Então significa dizer que aqueles homens que estão a morrer lá também têm pais, têm mães, têm mulheres, têm irmãos. Então, ambos os lados pertencem a Deus. E nós, homens de Deus, devemos orar para que haja paz também naquele território. Por isso, a mensagem mesmo é esta que vós devem divulgar, que o melhor é voltarem num caminho de diálogo, na mesa de negociações, para encontrarem, de facto, a saída. Porque se usarem somente a força e cada um usar o armamento que ele tem para demonstrar que é poderoso, então devem aprender com as lições da Primeira e Segunda Guerra Mundial. A terceira poderá ser pior e poderá vir até provocar a última do mundo. Por isso, penso que ainda há tempo de se reverter as coisas com as orações, com as mensagens, sem estarmos, digamos assim, associados a um nem ao outro. Porque também, às vezes, é isso que acontece, às vezes ficamos ao lado de um e encostamos o outro na parede, se assim for, ficamos mal na fotografia. Vamos pedir para que os dois mesmo se entendam, também os que alimentam a guerra possam agora pegar em baldes com bombeiro para poder apagar o fogo, para que aquelas velhas, os velhos, as crianças que estão a morrer e os jovens que estão a perder a vida possam ser salvos. Nós, angolanos, conhecemos bem o que é a guerra. Muitos de vocês não conhecem bem. Nós que banhamos o sangue de outras pessoas sabemos o que é, de facto, uma guerra, o que são as balas quando, de facto, a guerra se rebenta. Por isso, é bom orarmos a Deus e é bom também que os homens refriem a ira e voltem na mesa de negociações. Cada dia que passa, a igreja tende a caminhar fora da mão, e dizer mesmo em contramão. E se nós que temos responsabilidade sobre a igreja adormecermos-nos, veremos adentrar-se dentro da igreja hábitos, costumes que não agradam nada a Deus. E pensam que estão a quembelar para Deus, afinal estão a quembelar para o diabo. O quembo tem normas. O quembo, o ritmo do quembo não é igual ao ritmo de qualquer outra dança. O que se vê hoje, na nossa e nas outras igrejas, é que a música sacra, segundo dizem, está a se transformar também em música do mundo, onde a diferença entre os que dançam na igreja e os que dançam fora já não existe quase. Os pastores não podem continuar a ficar impávidos e parados, porque o diabo também tem a sua forma de trabalhar. E agora, como sabe que às vezes fora não vão, então se introduz na igreja. Se introduz através dos cânticos, dos quembos e tal. E o nosso quembo também está a ser contaminado, vou ser claro. Não pode continuar assim. O quembo tem de ser, de facto, quembo, aquele que nós conhecemos desde a nossa existência. Quando até não tínhamos violas, só com palmas e garrafas. E temos que voltar nessa essência. Não podemos deixar que os nossos filhos que vão tocar à noite
noutras festas do mundo, e quando vira no domingo, nos leve naquele ritmo, também estamos a dançar. Que dança estás a dançar? É mesmo aquele que agrada a Deus ou dança do mundo? Por isso, eu disse que vamos também, sobretudo no lugar santo, aí não é para estar de qualquer maneira. Por isso, vamos e voltamos como fomos, sem levarmos nada. Porque não conhecemos as normas de como nos apresentarmos no lugar santo. Desta vez, o quembo tem de ser regulado. Não, nós dançamos mesmo assim. Não é assim. A igreja sabe que o quembo se dançou sempre, em todas as partes desse país e lá no bairro indígena. Sabe como se dançou o quembo. Então, ninguém pode vir aqui infiltrar, como estão a querer fazer, e fazer-nos dançar músicas do mundo. Às vezes você pensa que é nevoeiro que está a passar, finalmente é chuva que está a passar no meio do nevoeiro. Isso está a acontecer. Mulheres amarram panos e tal, começam a dançar e tudo isso. Não pode, porque todos os gestos maus despertam o pecado. E se a igreja, o lugar santo, não é lugar de pecado, toda tentativa, todos os gestos que podem provocar pecado devem ser imediatamente, digamos assim, rechaçados. Então, por isso disse que haverá, de facto, esta diferença e modificação. Se um grupo estiver a tocar mal, se eu estiver lá, vou mandar parar. Diretamente mando parar. Se estiver a fazer dançar pessoas da forma que não se deve, vou mandar parar. Nós temos que dançar o quembo como sempre fomos. Este país, e Luanda em particular, aí o bairro indígena e outros bairros adjacentes, conheceram o tocoísmo através do quembo. Mas é quembo, não é ndombolô, não é outra dança que hoje está a entrar no quembo toquista. E vocês ficam impávidos a olhar, também a dançar, e as mamães a dançar. Às vezes o mal é tão doce assim, é tão atraente, do que até o bem. E as pessoas, às vezes, querem ter aquele tipo de dança do que a dança original da igreja. E ficam todos contentes. Não, aqui na igreja não vai funcionar. Vamos pôr ordem nisso. Nossa forma de ser um lugar santo tem de ser, de facto, de humildade, mesmo cantando, salmodiando, tem de ser com normas que não podem extravagar e suscitar o pecado. Sei que não vão gostar, porque vocês querem fazer coisas que agradam o mundo. Eu não vou agradar o mundo. As orações serão direcionadas, cada assunto, uma intercessão. Os jovens que não têm emprego, que hoje, por causa disso, estão a deambular nas ruas, matar os pais, matar avós, matar pessoas na rua porque não têm emprego. É uma oração própria para isso. As mulheres que estão a criar filhos sem maridos e sofrem diariamente, uma oração para isso. Quando estamos a orar, devemos conhecer cada momento que queremos pedir a Deus. Quando não sabemos direcionar nossas orações, também não conseguimos alcançar nada. Por isso, cada coisa deve, de facto, ser pedido como ela é o que nós precisamos. Se é pão que vamos pedir a Deus. Então, cada situação que o país vive, o mundo em particular, terá, de facto, uma pessoa indicada para este fim. Por isso, nós, em 49 e 46, digo, não oramos só de qualquer maneira, juntar tanta coisa, não. Nos disseram, Gaspar de Almeida, você pede a educação, pede a instrução. GC Chula, você pede a economia. Simão Toco pede o Espírito Santo. Está a ver como as coisas são direcionadas? Mas nós misturamos tudo na mesma panela, que zaca, e batata, e mandioca e tudo. Depois, no fim, temos salada russa que nos traz problema. Então, desta vez vai ser assim. Cada coisa que apoquenta o nosso povo terá alguém para interceder para isso. Os empregos são necessários para que o país prospere. Alguns também pensam que não se pode orar pelo país, porque não. Se tu não orar pelo país onde estás, então você não vai também prosperar. Jeremias disse a essa pessoa igual a esse que existe hoje, também existiam antes, que não queriam que se orasse, que queriam que se deixasse tudo assim. Jeremias alertou o povo para que não seguisse aqueles falsos profetas que os induziam nesse erro. Não oram nada. Isso também, esse também. Quando depois ficar bem, eles é que comem. Pois, se a nação não prosperar, você não vai prosperar. Diz assim Jeremias, procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Está aqui.
Então, quando não, nós não podemos orar por eles, porque esse governante como? Se tu não orar por ele, ele vai também trabalhar mal. E a sua ação negativa vai se refletir na sua vida. Por isso também teremos, meus caros jornalistas, orações para as nossas autoridades, os nossos governantes, o Presidente da República, os políticos, para que todos eles sejam iluminados por Deus, com o mesmo fim, levar Angola avante. E também oraremos para a própria igreja, no sentido de que seja cada vez mais sólida, forte, na sua expansão pelo mundo, capaz de ultrapassar qualquer questão que lhe apoquenta no caminho, como vão acontecer sempre, nunca vão faltar, mas tem de estar sólida, orarmos pelos nossos responsáveis, nossos bispos, reverendos, pastores, vacinadores, anciãos e anciãs, e crentes no geral, para que tenham uma fé sólida, uma fé que não se abala por qualquer situação que aconteça, mas que de facto tenhamos a firmeza como Cristo, tenhamos a firmeza como Simão Gonçalo Estocco, tenhamos firmeza como os profetas que nos antecederam, para ultrapassarmos e vencermos todas as dificuldades. A Angola precisa uma igreja firme, uma igreja capaz, uma igreja que se distancia das coisas deste mundo, mas também vive no mundo. Por isso, meus queridos jornalistas e responsáveis da igreja que estão aqui nesta sala, quero agradecer, vamos estar em orações, tanto vós jornalistas, aqueles que ouvem esta mensagem por vosso intermédio, mas também a todos vós responsáveis da igreja, que a saúde física, espiritual e mental esteja conosco para fazermos tudo bem para a glória de Deus. Amém. Amém.